Olá, bebezão! Física na área com o professor Augusto Melo. E a gente vai trabalhar agora com a linda, maravilhosa eletricidade. E a gente vai lembrar um pouquinho da segunda lei de Ohm. Ora, vamos lembrar um pouquinho que nós temos duas leis de Ohm, né? A primeira lei, aquela leizinha do Rui, que a resistência é diretamente proporcional a DDP e inversamente proporcional à ideia da corrente. Agora, na segunda lei, o que é que a gente tem? Imagina que é a seguinte situação. Você tem um tubo de cano e você vai ser um elétron e você vai andar nesse cano, você vai andar nesse tubo. Então, se será um elétron, está aqui você, e você vai escolher aonde vai caminhar. Você é o elétron e você vai circular por dentro desse caninho aqui. Lembra que o movimento ordenado de elétrons a gente chama de quem? Corrente elétrica, não é isso, bebezão? Então vem cá. Nós vamos fazer a corrente elétrica. Você vai escolher por qual dos dois canos você vai passar. Ora, se você tiver aqui um cano que tenha uma área maior e você tenha uma areazinha menor. E a gente vai situar os dois canos para você escolher. Você vai ter que completar uma prova, passar por dentro desse cano o mais rápido possível. Você iria escolher qual dos dois para passar com menor dificuldade? Ora, com certeza o de maior área. Perfeito? Massa. Então você acabou de dizer para mim que o de maior área deixa os elétrons passarem com mais facilidade. Como é que eu vou representar essa ideia aqui? Eu vou te dizer que quem tiver maior área vai apresentar menor resistência à passagem dos elétrons. São inversamente proporcionais. Então, eu vou te dizer que a resistência é inversamente proporcional à área do meu condutor. Agora, vamos pensar aqui em termos da mesma situação aqui do condutor. A gente vai pegar um outro que tem a mesma área, mas que seja maiorzinho. Eu quero a área igual. Vamos chamar isso aqui de área X. Quero a mesma área. Só que um é maiorzinho do que o outro. Em qual dos dois você terminaria de passar mais rápido? Perfeito. Então você acabou de dizer para a gente que a resistência, a dificuldade de passagem da corrente, vai depender diretamente do comprimento. Quanto maior for o condutor, é meio lógico, né, professor? Quanto maior esse condutor, mais tempo esse elétron vai levar para percorrer. Então, a resistência é diretamente proporcional ao comprimento. Como é que a gente representa isso diretamente? Nós vamos colocar os dois em cima. Ó. Quanto maior o comprimento, maior a minha resistência. Bom, professor, então, peraí. Quer dizer que quando eu tenho um chuveiro elétrico, e eu quero que a água aqueça mais. O que é que eu faço mesmo, hein? Você diminui o tamanho da resistência, bebezão. Hã? Mas, professor, a resistência não é que gera calor? Não. Quem gera calor é a corrente elétrica que passa. Quanto maior a resistência, menor vai ser a minha corrente. Então, se eu tenho uma situação de um chuveiro elétrico e que eu quero que essa água aqueça mais, o que é que eu devo fazer? Deixar que mais corrente elétrica chegue para aquecer essa água. Como é que mais corrente passa? Diminuindo a resistência, tá? Então, eu vou diminuir a ideia de comprimento. Quanto menor o comprimento, menor a resistência e mais corrente elétrica eu tenho circulante. Bom, mas vamos um pouquinho adiante. Imagina agora duas situações de dois condutores de areazinhas iguaizinhas, só que um deles está bem lisinho e o outro está com obstáculos. E você vai passar pelos dois. Você tem a opção 1, você tem a opção 2. Qual deles você acha que passaria mais rápido? Ora, professor, nesse aqui eu ia ter mais dificuldade, beleza? Show. Então, dependendo do material, esse material pode oferecer mais dificuldade ou não à passagem da corrente. A característica do material, a gente vai indicar pela letra grega ρ, e a gente vai chamar isso aqui de resistividade.
Então, a resistência vai depender diretamente do tipo de material. Então, a segunda lei de Ohm diz para mim que a resistência elétrica ela é o quê? Diretamente proporcional ao tipo de material. Quanto mais resistividade esse material oferecer, mais difícil para a corrente passar. Ele é diretamente proporcional ao comprimento. Quanto maior o comprimento, maior minha resistência, e é inversamente proporcional à área. Então, um condutor ideal, um condutor de baixíssima resistência, ele deveria ser o quê? Parecido com o tio Augusto, né? Largo e pequenininho. Área grande e espessura menor. Augusto, e lá naquela história do chuveiro, cara, como é a mesma história? Galera, resistência de um chuveiro, a gente teria alguma coisa mais ou menos parecida com essa ideia. Eu tenho uma fiação aqui e eu posso escolher se eu vou fechar o contato nesta posição ou nessa, fazendo com que eu tenha uma opção de um comprimento menorzinho ou de um comprimento maior. Qual é a ideia? Quanto maior o comprimento que você botar, maior a resistência. Mas lembra, por favor, que a resistência da primeira lei é U sobre I. Então, quanto maior a tua resistência, menor a corrente que vai circular. E quem faz aquecer a água é a corrente elétrica. Então, resistência pequenininha, você teria o chuveiro na posição inverno, você teria a água saindo bem quente. Resistência maiorzinha, você teria o chuveiro na posição verão, a água saindo morninha. Tranquilo?